Na última quinta-feira, dia 6 de fevereiro, representantes do governo dos Estados Unidos apreenderam uma aeronave usada por Nicolás Maduro e por pessoas do alto escalão do seu regime em um aeroporto na República Dominicana, país caribenho que fica próximo de Cuba. Os norte-americanos afirmam que o avião possuía uma série de irregularidades, por isso estava detido desde abril do ano passado até que fosse finalmente apreendido. Algo parecido aconteceu em setembro de 2024, ainda sob a administração de Joe Biden, quando outra aeronave foi recolhida por suspeitas de fraudes em sua aquisição. Naquela ocasião, Maduro disse que a apreensão parecia um ato de pirataria, e seu ministro das Relações Exteriores, Ivan Gil, disse que os Estados Unidos se justificam com as medidas coercitivas que impõem unilateralmente e ilegalmente em todo o mundo. No caso mais recente, o líder venezuelano disse que o embargo foi um roubo descarado e afirmou que tomará as medidas necessárias para exigir a devolução imediata da aeronave. O tom de ameaça fica ainda mais grave quando levamos em consideração o contexto político em que estamos vivendo. No dia 31 de janeiro, o enviado especial do presidente Donald Trump, Richard Grenell, pousou em Caracas para discutir diversos assuntos diplomáticos com Maduro. Nesse encontro foram firmados 2 acordos principais. Richard retornou aos Estados Unidos, levando 6 prisioneiros americanos e fez com que a Venezuela recebesse de volta seus cidadãos deportados. Apesar de ter prometido um encontro equilibrado entre iguais, Maduro parece não ter sido tão beneficiado quanto gostaria, o que aumenta os riscos de um possível escalonamento do conflito velado entre os países. Fique conosco. Vamos entender melhor o que está acontecendo. A primeira vez que os Estados Unidos apreenderam uma aeronave pertencente ao presidente Nicolás Maduro foi em setembro de 2024, ainda sob a administração de Joe Biden. Na época, o governo americano disse que tinha provas contundentes de que o avião tinha sido comprado ilegalmente por 13 milhões de dólares e contrabandeado para fora do país logo em seguida. Precisamos lembrar que, devido às práticas conduzidas por Maduro, muitos países, incluindo boa parte das Américas e quase toda a União Europeia, consideram o mandato do atual presidente ilegítimo, motivo pelo qual várias sanções são aplicadas, incluindo embargos econômicos e diplomáticos. É por isso que a Venezuela não pode importar ou exportar bens de forma tão simples. É preciso que seja concedida uma autorização especial. Dessa forma, a aeronave, um exemplar Falcon 900EX, foi apreendida na República Dominicana, parceira dos Estados Unidos, e levada para o estado americano da Flórida. As autoridades norte-americanas emitiram comunicados, dizendo que foram motivadas pelas suspeitas de violações das leis de controle de exportação e sanção dos Estados Unidos, ou seja, Maduro não tinha autorização para adquirir o veículo. Por isso, ele era considerado ilegal, um produto contrabandeado. Investigações posteriores mostraram que pessoas ligadas a Maduro usaram uma empresa de fachada, sediada no Caribe, para esconder seu envolvimento na compra do avião. Isso aconteceu no final de 2022 e início de 2023, e a empresa responsável pela venda fica na Flórida, razão pela qual o avião foi devolvido para lá. Além disso, os investigadores descobriram que o presidente venezuelano usava o país caribenho como um território neutro para realizar manutenções e transações ilegais. Por isso, o veículo foi apreendido na República Dominicana. Com a aeronave em mãos, as autoridades americanas conseguiram identificar que o modelo Falcon 900EX foi usado para viajar entre bases militares na Venezuela, além de transportar Maduro e pessoas do seu alto escalão em visitas oficiais a outros países, o que deixa claro por que países como os Estados Unidos estabelecem sanções como esta quando o dirigente de alguma nação não respeita os princípios internacionais da dignidade humana e da democracia. É nesse sentido que, no dia 31 de janeiro deste ano, Maduro recebeu o enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, para discutir assuntos especiais e importantes para as duas nações. Para os americanos, a reunião rendeu 2 trunfos. O regime chavista libertou 6 prisioneiros americanos e aceitou receber de volta os imigrantes ilegais que estavam em solo americano, algo que parece estar no topo da lista de prioridades do atual governo. Os pormenores
da reunião não foram divulgados para a mídia. Mas muitos especialistas acreditam que os americanos ameaçaram impor novas sanções na já precária e sitiada economia venezuelana, o que iria isolar ainda mais o governo, que está se mantendo com grandes dificuldades. Entre os setores que mais poderiam ser afetados está o petróleo, o principal produto de exportação venezuelano que interessa aos Estados Unidos. Atualmente, a gigante americana Chevron atua no território chefiado por Maduro, produzindo de 200 a 220 mil barris de óleo por dia. Caso as operações fossem encerradas, os prejuízos para o atual regime seriam incalculáveis. Além disso, a Casa Branca quer o apoio de Maduro para retirar quase 600 mil venezuelanos, que estavam temporariamente autorizados a permanecer em solo americano, mas que tiveram suas licenças revogadas pelo novo governo Trump. Esses imigrantes faziam parte do programa Status de Proteção Temporária, TPS, em inglês, e tinham autorização para trabalhar e permanecer nos Estados Unidos. Na prática, o programa funcionava como uma espécie de asilo diplomático, como quando países acolhem refugiados que estão tentando escapar de condições inóspitas em suas nações de origem. No entanto, a medida que havia sido concedida por Biden era apenas temporária, por isso pôde ser desfeita sem grandes dificuldades pelo atual governo. Atualmente, estima-se que quase 8 milhões de pessoas já deixaram a Venezuela em busca de novas condições de vida, algo que está sendo chamado de diáspora latino-americana, por alguns especialistas devido à enorme proporção. A maioria dessas pessoas adentram o solo americano de forma ilegal, passando por outros países como o Panamá. Por isso, os Estados Unidos estão se esforçando para estabelecer acordos com todos os envolvidos. Então, é essencial que a própria Venezuela faça parte dessa iniciativa. Como a imagem de Nicolás Maduro não pode ser ferida, sobretudo dentro do seu regime, ele declarou que esse alto número de imigrantes se deve às falsas notícias veiculadas sobre seu país, o que fez com que as pessoas deixassem a nação por medo do futuro, mas garante que seus cidadãos não têm com que se preocupar. Além disso, para manter o tom de igualdade, ele afirmou que gostaria de manter uma agenda zero com Donald Trump, estabelecendo relações pacíficas e acordos que beneficiam ambos os países. Mas essa atitude não durou muito tempo. Isso porque, menos de uma semana depois, outra aeronave da Venezuela foi confiscada pelo governo americano, sendo que a apreensão foi pessoalmente supervisionada por Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que estava em visita oficial na América Latina. De forma parecida com a que aconteceu em setembro do ano passado, o avião foi detido na República Dominicana com o auxílio de Edwin Lopes, funcionário diplomático que atuava no local. Nesse caso, trata-se de um modelo Dassault Falcon 200EX que estava embargado desde abril de 2024. As investigações deram conta de que a aeronave foi adquirida pela empresa petrolífera estatal venezuelana em 2017, antes de algumas das atuais sanções impostas. No entanto, depois disso, o avião foi consertado e mantido usando peças provenientes dos Estados Unidos, o que era proibido. Por isso, ele também violou as leis de controle de exportação que estão em vigor. O avião não havia sido formalmente apreendido antes porque precisava passar por manutenções para que pudesse ser utilizado com segurança. E isso só foi possível concretizar recentemente. Agora ele será levado para Miami nos próximos dias. E juntamente com a primeira aeronave, será usado como objeto de investigação para revelar possíveis atividades ilícitas como contrabando, tráfico, lavagem de dinheiro praticadas por integrantes do governo Maduro. A operação deixou o presidente venezuelano furioso e o regime emitiu a seguinte declaração: a República Bolivariana da Venezuela denuncia ao mundo o roubo descarado de uma aeronave pertencente à nação venezuelana, executado por ordem do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Esse ataque contra a Venezuela demonstra que Rubio não passa de um criminoso disfarçado de político, usando seu cargo para saquear e privar nosso país de seus bens. Seu ódio o transforma em um delinquente internacional, capaz de violar qualquer norma para prejudicar nossa pátria. Além disso, Maduro chamou Marco Rubio de delinquente internacional. Tudo isso menos de uma semana depois de se reunir com um representante americano
para estabelecer acordos com o governo de Trump. Essa situação deixou claro que Maduro não tem poder ou influência sobre os americanos e que a tentativa de fazer parecer que a Venezuela e Estados Unidos estão negociando em pé de igualdade serve apenas para sustentar as máscaras do seu regime. Isso já poderia ser inferido, pois é difícil supor que Maduro cederia os prisioneiros e aceitaria os cidadãos deportados de bom grado, sem que houvesse ameaças e outras sanções envolvidas. Os aviões transportando os imigrantes chegaram à Venezuela no último dia 10 de janeiro, segunda-feira. 190 pessoas, de acordo com fontes oficiais. Diferente do que aconteceu com o Brasil, não foram aeronaves americanas que as levaram até lá, mas veículos oficiais venezuelanos que foram buscá-las. Aparentemente, este foi um pedido ou uma condição imposta por Maduro, mas o motivo por trás disso não está totalmente claro. Algumas pessoas que chegaram nestes voos supostamente estavam envolvidas em atividades ilegais com a gangue Tren de Aragua, um grupo que se originou na Venezuela e se espalhou pela América Latina. Agora eles são considerados terroristas pelo atual governo dos Estados Unidos. Na chegada, o ministro do Interior venezuelano, Diosdado Cabello, disse aos jornalistas presentes que as pessoas estavam extremamente felizes de retornar ao seu país e que iriam comer arepas para comemorar, mas é difícil acreditar nessa versão dos fatos, já que provavelmente todos eles, ou a maioria, deixam a nação por medo e em busca de um futuro melhor para si e para suas famílias. Fiquem ligados no canal para receber outras notícias como essa. Até a próxima.